Pessoal, agora nós vamos iniciar o conteúdo do segundo bimestre em língua portuguesa. Providencie para o dia 15/6 o livro O Museu da Emília de Monteiro Lobato. Ele tem uma peça teatral e tem adaptação em prosa também, que vocês podem fazer a leitura dos dois jeitos. Providenciem para nós iniciarmos a leitura no dia 15/6. Quem já estiver lendo, fique à vontade. O primeiro conteúdo será visto no caderno de atividades, no livro de atividades, Locuções Verbais, página 33. Então, este será o nosso primeiro conteúdo. Para falarmos de locução verbal, é necessário lembrarmos o que é um verbo. Verbos são palavras que indicam ação, estado, fenômeno da natureza, ok? Eles indicam o tempo, o presente, pretérito imperfeito, perfeito, mais que perfeito. Lembrando que pretérito é o passado, algo que já aconteceu. Futuro do presente, futuro do pretérito. Há esses tempos verbais no modo indicativo. Além do tempo, os verbos são flexionados em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira pessoa quem fala, segunda quem ouve e terceira sobre quem se fala. Eles são flexionados no singular, eu, estou, tu, estás, ele está. E no plural, nós estamos, vós estáis, eles estão. Então, quando nós dizemos que houve uma flexão de número, ela se refere ao singular e ao plural, ok? O modo é dividido em três tipos. Este primeiro que nós vimos é o indicativo, que indica uma certeza. Pausem o vídeo, leiam os verbos, façam a conjugação para vocês treinarem. Outro modo verbal é o subjuntivo, que indica uma possibilidade. Ele também flexiona-se no tempo, presente, pretérito imperfeito e futuro. E em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, quer seja no plural ou no singular. O outro modo imperativo, que indica uma ordem, um pedido, um conselho, ele é flexionado em primeira, segunda e terceira pessoa. Posteriormente, a gente vai ver alguma particularidade sobre isso, mas aí vocês já conseguem observar. Olha lá no singular, primeira pessoa tem lá eu. Hum, hum, hum. Não tem como darmos ordem para nós mesmos, portanto, o imperativo não se conjuga na primeira pessoa do singular. Ele se flexiona em imperativo afirmativo e imperativo negativo. Além do imperativo, do subjuntivo e do indicativo, tem uma forma nominal do verbo, que é o infinitivo, que pode se flexionar. E nele, neste caso, será um infinitivo pessoal. Aí temos um exemplo, ó. Preposição, em seguida o verbo e posteriormente o pronome, certo? O verbo está flexionado, por isso está no infinitivo pessoal. Estar, estares, estar, estarmos, estardes e estarem. Das formas nominais, a que dá para fazer flexão é o infinitivo. São os verbos terminados em R. Indicativo. O modo indicativo, como eu já disse, indica uma certeza. Então, o tempo, que vai ser flexionado presente, pretérito imperfeito, perfeito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Na primeira, segunda e terceira pessoa. Subjuntivo, que indica uma possibilidade. Ele se flexiona no tempo presente, pretérito imperfeito e futuro. É conjugado na primeira, segunda, terceira pessoa, quer seja do singular ou do plural. O imperativo, que indica uma ordem, uma possibilidade, um conselho. Perdão, uma ordem, um pedido e um conselho. Ele é conjugado em primeira, segunda e terceira pessoa. Do singular não conjuga a primeira pessoa, mas os demais sim, e no plural também. Ele pode ser imperativo afirmativo ou negativo. E o infinitivo pessoal é o que nós conseguimos conjugar. É quando ele está na forma nominal, terminada em R, e nós conseguimos conjugar. Ler, leres, ler, lermos, lerdes e lerem. E a particularidade que vocês não podem esquecer, não conjuga o modo imperativo na primeira pessoa do singular, tá? Então, ó, o modo imperativo não conjuga na primeira pessoa do singular.
Vamos ao conteúdo especificamente. Locuções verbais. Este conteúdo, lembre-se da página 33 do caderno de atividades da Positivo. Uma locução verbal ocorre quando dois ou mais verbos exprimem uma única ação verbal, ou seja, é quando se emprega um verbo auxiliar juntamente com uma forma nominal do verbo. Então, ó, dois ou mais verbos exprimem uma única ação verbal. Pode ter mais de um verbo em um único sentido. Ok? Vai ter o verbo auxiliar, que é o que estará conjugado, igual nós vimos agora há pouco os verbos conjugados, e uma forma nominal do verbo que nós veremos daqui para frente. O exemplo, estou lendo o jornal. Tem a locução verbal, estou lendo. Estou é o verbo auxiliar. Lendo é o verbo principal. Então, ó, estou é auxiliar, lendo é o principal. Observem que estou está conjugado. Eu estou, certo? Lendo, eu posso dizer eu lendo? Não. Então, ele está numa forma nominal, que nós veremos já já. O verbo principal, ele dá o sentido à locução e sempre estará em uma forma nominal. Locuções verbais são conjuntos de verbos que muitas vezes numa frase desempenham um papel equivalente ao de um único verbo. Nessas locuções, o último verbo chamado principal, observem, último verbo chamado principal surge sempre em uma das suas formas nominais. As flexões de tempo, modo, número, pessoa ocorrem nos verbos auxiliares. Então, essa informação é muito importante para que vocês não esqueçam que é uma locução verbal, tá bom? Então, vai ter dois ou mais verbos com um único sentido. O último verbo é o principal, está numa forma nominal, e os verbos auxiliares são os que se flexionam em tempo, modo, número e pessoa. Observe os exemplos. Marta veio correndo, o noivo acabara de chegar. O verbo auxiliar é veio e o verbo principal correndo, que dá sentido à expressão. Marta correra. O noivo acabara de chegar. Acabar é auxiliar, pois está conjugado, e chegar é o principal. Ninguém poderá sair antes do término da sessão. Poderá é auxiliar, sair é o principal. Então, o último verbo é o principal e o primeiro é o auxiliar. Eu digo primeiro porque existem locuções verbais com mais de dois verbos, tá bom? Então, alguns verbos que são bastante utilizados em locuções verbais. Ser, o verbo estar em algumas construções. Então, o verbo ser é usado nas locuções verbais que exprimem a voz passiva analítica do verbo. Este vai ser um conteúdo que estudaremos neste bimestre, mas é bom vocês lembrarem que o verbo ser e o verbo estar em algumas construções são utilizados em locuções verbais. Também são largamente usados como auxiliares começará, deixar de, voltará, continuará, por-se-á, ir, vir e estar. Essas informações foram todas extraídas de um site da internet que vocês podem consultar. Poder e dever são auxiliares que exprimem a potencialidade ou a necessidade de que determinado processo se realize ou não. Então, ó, o verbo poder e dever, eles são verbos auxiliares, só que eles estabelecem um sentido na locução verbal. Observe, pode ocorrer algo inesperado durante a festa. Quando eu falo pode ocorrer, é uma certeza? Não. Então, o verbo pode, ele estabelece o sentido de dúvida. Deve ocorrer algo inesperado durante a festa. Nessa frase, o verbo deve, que é auxiliar, ele estabelece uma afirmação. Então, eles também expressam sentido dentro da locução verbal. Outro auxiliar importante é querer, que exprime vontade, desejo. Quero ver você hoje. Verei você hoje não estabelece aquelas ênfase do quero ver você hoje. Então, o verbo querer, ele enfatiza uma vontade ou um desejo. Vamos às formas nominais de um verbo. Particípio. O particípio regular quer dizer que terá terminação ado ou ido. E ele pode flexionar em gênero e número. Ada, adas, ok?
cantado, vendido, partido. O prazo foi estipulado pelo gerente da empresa. Já nós retornamos ao exemplo. Ok. Nessa frase, há uma locução verbal. 2 verbos com sentido só. Adivinhem qual é? Pensem aí. Foi estipulado. Ele está na forma nominal do particípio porque termina em ado. Beleza? São 2 verbos com sentido. Está no particípio, pois termina em ado. O verbo irregular, lá na letra B, pode ter várias terminações diferentes: suspenso, impresso, frito, feito, etc. Os móveis serão entregues até semana que vem. Então, nós temos a locução verbal: serão entregues. Está no particípio irregular porque não termina em idoado. Ele termina em entregues, gues. Ok? Então, alguns verbos, eles são irregulares, que não têm a mesma terminação que os demais. Gerúndio. Terminados em NDO, cantando, vendendo, partindo. Joana está fazendo um suco de abacaxi. Nós temos a locução verbal, está fazendo, 2 verbos. O verbo principal, que tem sentido, é o último, e ele termina em NDO. Sendo assim, está no gerúndio, ok? Normalmente o gerúndio dá a ideia de uma ação contínua, uma ação que ainda está acontecendo. Infinitivo, verbos terminados em R, cantar, vender, partir. Nós podemos sair agora. A locução verbal é podemos sair. O verbo principal, sair. Então, acessem o site conjugação.com.br. Coloquem alguns verbos para vocês treinarem conjugação verbal. É importante para vocês lembrarem o que são verbos. Façam os exercícios no caderno de atividades. Estes estarão no formulário para vocês saberem quais devem ser feitos. Tá bom? Beijinhos!